Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo e aqui você estuda as escrituras no contexto original. Já quero pedir a você que se inscreva no canal, aperte o sininho e dê o seu like para que mais pessoas possam estar recebendo esse vídeo. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Vamos ler do verso 1 até o verso 25. Nosso propósito, é mostrar o que Yeshua verdadeiramente ensinou durante o seu tempo de ensino, seu tempo de ministério, e que foi registrado, por Mateus, que é o autor desse evangelho. Deixar claro que tudo o que ele falou tinha como base as escrituras sagradas, o Taná, que é Torá, Neviim, profetas, e Ketuvim, os escritos. E aí, semana passada nós vimos o capítulo 9, todo o ensino que o capítulo 9 trouxe, e hoje estaremos vendo aí o capítulo 10. Eu vou fazer a leitura de 1 a 25 e depois a gente volta fazendo os comentários aí a respeito dos versos, tá? Diz assim, a minha versão aqui é da Judaica completa, então vai ser um pouquinho, algumas palavras diferentes, mas é o mesmo conteúdo, tá? Diz assim: Yeshua chamou os 12 talmidim, os 12 discípulos, e lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de doenças e fraquezas. Estes são os nomes dos 12 discípulos, dos 12 talmidim, 12 emissários, 12 apóstolos. Em primeiro lugar, Simeon, chamado Kefa, Pedro, e André, seu irmão. Yaakov, Tiago, filho de Zebedeu, e Yohanan, João, seu irmão. Filipe e Bartalmai, ou Bartolomeu, E Tomé, Mateus, coletor de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. E Simão Zelote e Judá de Quiriote, ou nas Bíblias comuns aí, Judas Iscariotes. Tem uma coisa interessante para a gente ver aqui, que o traiu. Yeshua enviou os 12 com as seguintes instruções: não entrem no território dos Goim, dos gentios, nem entrem em qualquer cidade de Samaria. Em vez disso, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde forem, proclamem esta mensagem: o reino do céu está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem afligidos por tsarat, lepra, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem sem pedir pagamento. Não levem dinheiro nos cintos, nem ouro, prata ou cobre. Não levem nenhum saco de viagem, nenhuma roupa extra, nem sandálias, nem bordão. Deve-se dar ao trabalhador o que ele necessitar. Quando vocês chegarem a uma cidade ou a um povoado, procurem alguém digno e fiquem com ele até partir. Ao entrarem na casa de alguém, digam Shalom Lechem, ou Pai seja convosco. Se a casa for digna, que a Shalom de vocês, a paz, permaneça sobre ela. Se não for, que a Shalom retorne para vocês. Mas se as pessoas de uma casa ou de uma cidade não lhes derem boas-vindas ou não ouvirem vocês, deixem o lugar, sacudam o pó de seus pés. Eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá mais tolerância para os habitantes de Sodoma e Gomorra que para aquela cidade. Prestem atenção. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes, como as cobras, serpentes, e inofensivos como as pombas. Tenham cuidado, porque pessoas os entregarão ao Sanedrim, aos tribunais local, e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas, a eles e os goim. Mas quando os levarem a juízo, não se preocupem com o que dizer ou como dizê-lo. Quando a hora chegar, lhes será dado o que devem dizer. Porque não serão vocês que falarão, mas o Ruach de seu Pai, o Espírito de seu Pai Celestial, falará por meio de vocês. Um irmão entregará outro à morte, e um pai seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas quem suportar até o fim
será preservado do mal. Quando vocês forem perseguidos em uma cidade, fujam para outra. Eu lhes garanto que não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venham o Filho do Homem. Um talmide não é maior que seu rabi. Um escravo não é maior que seu dono. É suficiente para o talmide, o discípulo, ser como seu rabi, seu mestre, e o escravo como seu dono. Se o chefe da casa foi chamado Baal-zebul, ou Beuzebu, quanto mais os membros de sua família. Até aqui. Vamos voltar, e vamos ver agora algumas informações importantes aí para nós. Dos versos, nós vimos acompanhando aqui, Yeshua em Cafarnaum, ensinando, nós vimos ele fez o Sermão do Monte, depois nós vimos ali a passagem, dele pregando na beira do mar, depois vimos aquela situação dele atravessar o lago, o Mar da Galileia, e acalmar a tempestade. Nós falamos que daquilo ali ser um enxerto. Viemos, voltamos de novo ali no capítulo 9, quando nós falamos ali os ensinamentos que ele veio trazendo ali. E agora Yeshua chama os 12, e os envia para uma missão. Qual missão? Levar, o evangelho, levar as boas novas, levar o quê? O entendimento correto das escrituras, da Torá, para os judeus, para os perdidos da casa de Israel. Nós vimos ele falar ali. E aí o texto diz para nós que do verso 1 até o verso 4 vai trazer aí a relação desses discípulos, tá? Então fala assim, Yeshua chamou os 12, seus 12 talmidim, discípulos, e lhes deu autoridade, deu para eles autoridade, tá? Passou para eles autoridade para expulsar espíritos imundos, e curar todo tipo de doenças e fraquezas. O verso 2 começa a relacionar o nome desses 12 emissários, desses 12 apóstolos, desses 12 talmidim, E aí vem trazendo o nome de cada um deles. Primeiro, Simão, chamado aí de Kefa, ou de Pedro, e André, o irmão dele, Então, tem 2. Aí depois vem Tiago, que na verdade não é Tiago, é Yaakov, O nome dele seria Jacó, Só que aí traduzido por Tiago, porque tinha um rei, na hora das traduções aí para o inglês, tinha um rei chamado Tiago que decidiu que Yaakov aqui seria Tiago e não Yaakov. Então botaram Tiago. É mais bonito Tiago, Então, Tiago, que na verdade é Yaakov, filho de Zebedeu, e seu irmão Yohanan, João, Filipe e Bartimeu, Tomé e Mateus, coletor de impostos, que é o autor desse evangelho que nós estamos estudando, e aí outro Yaakov, outro Tiago, só que agora é filho de Alfeu e Tadeu, E aí Simão, o Zelote. Por que que fala o Zelote? Zelote era uma classe que tinha em Israel no período romano, que eles eram revolucionários, vamos dizer assim. Eles tinham a intenção de libertar Israel das mãos dos romanos por meio da força, por meio da subversão. Então eles treinavam exércitos, treinavam pessoas para serem meio que espiãs no meio das pessoas da sociedade ali, e gerava confusões ali para que assim pudesse matando os romanos, ali na base da força, tá? Então esse Simão, ele era um zelote, ele foi um zelote até que Yeshua o chamou e ele abandonou a espada para seguir a Yeshua, tá? Então eram 2 classes, além dos fariseus e dos saduceus, uma outra classe que tinha o zelote e os essênios, Os essênios aqueles que se separavam, eles tinham pensamentos parecidos com os fariseus,
de resguardo das Escrituras, de vivência e prática das Escrituras, mas eles eram ainda mais rígidos que os fariseus. Tá? E aí, por último, Yehudá de Quiriot, ou Judas Iscariotes. Né? A Bíblia, nas Bíblias tradicionais, aí, traz o nome Judas Iscariotes. Né? E aí as pessoas acham que Iscariotes seria o sobrenome dele. Né? Só que Iscariotes não é o sobrenome dele. Né? Iscariote é uma aglutinação de palavras, de duas palavras, na verdade, né? Porque ela dá um significado a quem ele é. Assim como o cego Bartimeu, que é o cego filho Timeu, filho de Timeu, Iscariotes é Ish, que é em hebraico homem, Quiriot, ou seja, homem da cidade de Quiriot. Quiriot era uma cidade que ficava a 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então, Judas de Quiriot, né? Então, homem de Quiriot. Judeu, Judas, né? Homem de Quiriot. Seria Isquiriot, não Iscariote como um sobrenome, né? Então, esse é o significado do que essa palavra traz, tá? E aí, dos versos 1 ao 4, né, a apresentação nominal dos Talmidim, dos discípulos que haviam atendido ao chamado do Messias. Observe algumas coisas específicas dos nomes, né, de alguns deles, como eu já falei. Simão o Zelote, né, e aí eu já expliquei o que eram os Zelotes. Também o nome de Yehudá de Quiriot, que é traduzido como Iscariote, na verdade não é um sobrenome, né, mas duas palavras que significam aí, tem um sentido bem específico aí, Ish, homem, Quiriot é o nome da cidade, que ficava a cerca de 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Agora dos versos 5 a 10, tá? Os versos 5 a 10. E aí nós temos ali, Yeshua enviou os 12 com as seguintes instruções, né? Eles foram de 2 em 2, com algumas instruções. E aqui, Yeshua dá instruções, tá? De como eles tinham que agir. Instruções específicas de como eles, como discípulos de um mestre, de um rabino judeu, tinham que agir, certo? Então, deste ponto em diante, do capítulo 10, podemos notar que parte desse discurso de envio de Yeshua, né, dos Talmidim, é uma profecia. Só que a parte dele é mais pra frente. Lá. Tá? Parte é uma profecia e parte é claramente aí essas orientações a respeito de como eles têm que agir. Tá? E aí, na parte da profecia, nós vamos ver que o Eterno usa Yeshua, o Espírito do Eterno usa ele como usava os profetas. Né? O verbo do Eterno, então, na boca de Yeshua, usa e ele vai falar a respeito de coisas futuras. Né? E aí nós sabemos que quando se fala em profecia, falamos aí pelo menos em 3 níveis. O primeiro nível é o nível imediato, que coisas iriam acontecer próximos à vida daqueles que estavam ouvindo a profecia. Período intermediário, coisas que aconteceriam ali um período um pouco depois, e período futuro aí, encaixando o nosso tempo, tempos antes de nós, o nosso tempo, e tempo futuro em relação à tribulação, tá? Então nós vemos algumas coisas agora bem claras. Tá? O verso 5 diz, e Yeshua enviou os 12 com as seguintes instruções. Não entrem no território dos Goim, gentios, né? Nem entrem em qualquer cidade samaritana. Tá? Nesse verso 5 temos o termo gentios, ou Goim, né? Que significa, Goim significa nações, né? São não judeus ou não descendentes carnais de Abraão. Segundo o comentário judaico, né, de David H. Stern, em alguns círculos judaicos, nos dias atuais, gentios e cristãos são considerados termos intercambiáveis. Alguns judeus costumam, quando vai falar de gentio, costumam pensar em cristãos, e quando vai falar de cristãos, costumam pensar em gentios, mas uma coisa não é necessariamente igual a outra. Mas isso é um equívoco, né? Pois eles confundem um povo com uma religião. Então,
De acordo com esse autor, né, o David H. Stern, um membro do povo judaico, né, um judeu, pode optar por uma forma de judaísmo não messiânico, né, e aí nós temos exemplos aí, judaísmo ortodoxo, judaísmo tradicional, judaísmo liberal, né, ou ele pode optar pelo judaísmo messiânico, que é aquele que crê no Messias, né, que Yeshua é o Messias especificamente, porque todo judaísmo é messiânico, seja ele ortodoxo, tradicional, liberal, todo judaísmo é messiânico porque eles aguardam o Messias. Qual a diferença do judeu messiânico, né, ortodoxo, tradicional, liberal, né, para o judeu messiânico, vamos assim dizer? Aí a gente tira deles a palavra messiânico, a gente sabe que eles são. A gente tira deles a palavra messiânico e coloca a palavra messiânico para aqueles que acreditam que Yeshua seja o Messias. Porque os outros não acreditam. Para os outros, Yeshua foi só um profeta, foi só mais um homem, e alguns mais radicais dizem que ele não foi nem nada, que ele esqueceu o nome dele, né? Para os messiânicos, não. Yeshua é o Messias, certo? Por isso, esse termo. E aí um judeu pode ser tanto do judaísmo não messiânico como do judaísmo messiânico. Ou ele pode ser de outra religião, ou não pode ser nada. Como hoje em dia existem judeus que não são nada, né? Não são nada. Inclusive em Israel, a cidade que hoje tem a marcha LGBTQIA+, é em Jerusalém, que tem maior é em Jerusalém. Né? E tem muitos que são judeus de sangue, mas não de religião. Né? São judeus de sangue, judeus de verdade, mas não seguem a religião judaica. Né? Então pode não ser nada. Então você vê que o gentio e o cristão aí nesse sentido não é intercambiável, e algumas pessoas acham que são. Né? Da mesma forma, um gentio pode decidir seguir uma forma de judaísmo, né? Seja ela qual for, não messiânica, ou messiânico, pode virar um prosélito se ele seguir um judaísmo não messiânico. Né? Ele pode seguir o judaísmo messiânico crendo que Yeshua é o Messias, pode ser cristão, pode ser de outras religiões ou pode não ser de religião nenhuma. O que a gente pode entender disso? Então, o que Yeshua está dizendo aqui? Yeshua está dizendo para aqueles discípulos, dando orientação para eles, não entrarem em cidades de gentios, né? Cidade de pessoas de outras nações. E aí, ele vai ser claro no verso 6, quando ele vai dizer, olha, em vez disso, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aqui pra gente é um fato importante para observar. Porque todo mundo acha que Yeshua veio para toda a humanidade. Isso é pregado em todos os púlpitos, em todos os lugares, em todos os canais de cristãos de YouTube, todo mundo fala isso. Yeshua veio para toda a humanidade. Mas a gente está vendo aqui que ele já falou em outro momento que ele veio primeiro para os da casa de Israel, e aqui, quando ele manda os apóstolos irem levar a palavra para as pessoas, ele fala, não vão a cidades de gentios, e nem passe por cidades de samaritanos. Quem são os samaritanos? Os samaritanos são aqueles que 300 anos antes de Yeshua, 200 anos antes de Yeshua, né? Não, na verdade, mais tempo antes dele. Bem mais tempo antes dele. Lá na época dos reis de Israel, quando as 10 tribos são expulsas por Senaqueribe do Reino do Norte, né? E a cidade, o local, a região fica vazia, não totalmente, ainda fica algumas pessoas lá, das 10 tribos, e essas algumas pessoas que ficaram ali se misturaram, casaram, deram-se casamento com pessoas de outras nações que Senaqueribe colocou ali, naquela região ali. Essas pessoas deram origem aos samaritanos. O nome Samaria já existia desde a época das 10 tribos. Só que os samaritanos passaram a ser opositores da tribo do sul, que é a tribo dos judeus. Com o tempo, essas tribos que se espalharam pelo mundo, né, acabaram meio que se perdendo ali. Né? Algumas pessoas foram para Galiléia, para a Judéia e outros lugares por ali e tal. E o tempo foi passando. Anos depois, quando Roma invade, os samaritanos ajudam os romanos a destruir os judeus, destruir Jerusalém. Então isso gera uma animosidade muito forte. Eles ajudaram firmemente ali os romanos a destruir os judeus. Formaram com eles, cercaram a cidade de Jerusalém com eles. E isso gerou uma animosidade. Por isso que na época de Yeshua,
né, os judeus não se davam bem com os samaritanos de forma alguma, né? Mas ainda assim Yeshua vai à cidade de Samaria. Ele próprio vai à cidade de Samaria quando ele prega para a mulher do poço, né, lá em João 14, se eu não me engano. 14 não, João acho que é 4, né? Isso. E aí, mas isso é depois. Aqui, nesse momento agora, e não é a primeira vez, no capítulo 8 nós vemos isso, e Yeshua falando sobre isso também, para não entrarem em cidades de gentios. Então quebra um pouco daquela coisa de que Yeshua veio para todo mundo. Essa questão de para todas as pessoas abriu-se com o apóstolo Paulo, que recebeu do Eterno essa determinação. Com Pedro, lá no capítulo 10 de Atos, quando aquele Cornélio recebe a visão, quando o Cornélio recebe a visita do anjo, né, mandando buscar Pedro, para que ele pudesse saber a respeito de Yeshua, porque a oração dele já era atendida, as esmolas que ele ofertava eram recebidas pelo Eterno, o tzedaká que ele fazia, era recebido pelo Eterno, só faltava ele conhecer o Messias. Ou seja, aquele romano, aquele centurião, Cornélio, já era um seguidor do Eterno. Ele só não conhecia Yeshua. Ou seja, não adianta você obedecer, não adianta você fazer de tzedaká se você não segue os padrões de Yeshua. Então tinha que seguir. Então ele manda chamar Pedro, aquela coisa toda, a gente já conhece a história. Lá na frente é só que isso muda, mas aqui Yeshua é bem claro ao dizer para os talmidim não entrarem em cidades de Goim, nem em cidade samaritana. Há em determinadas ocasiões uma aspas aí. Às vezes o texto vai falar sobre Goim, né, sobre nações, mas ela está falando das 10 tribos perdidas também. Uma vez que as 10 tribos perdidas se espalharam entre as nações, né, e embora a gente saiba que houve um erro lá atrás de alguém descumpriu algum mandamento do Eterno, né, mas tudo isso teve um propósito do Eterno para cumprir aquilo que Deus falou a Abraham, a Isaac e a Jacó, que por meio deles todas as famílias da terra seriam abençoadas. Se nas nações existem um pouco de lei orgânica, de organização para cuidar das pessoas, é porque existiam pessoas das 10 tribos nessas nações, que foram formando, crescendo, né? Hoje em dia muitas pessoas não sabem que fazem parte das 10 tribos. Nós estamos reunidos aqui, possa ser que nós façamos parte das 10 tribos, né? Nós não sabemos. O que importa é que nós ouvimos a palavra do Eterno, atendemos o chamado e retornamos. Isso é que importa. Se nós somos ou não somos, nós vamos saber lá atrás. E se não somos, seremos enxertados numa delas. Se não somos, seremos enxertados numa delas, tá? Lá no futuro. Então, dizendo aqui, assim, né, devido à fé, né, messiânica, seja ela cristã ou o judaísmo messiânico, ser transcultural e poder ser assumida por membros de qualquer povo, um judeu que se torna seguidor de Yeshua permanece membro do povo judeu e não se torna um gentio. O que eu quis trazer com isso? Porque quando Yeshua fala isso aqui, ele está dizendo, olha, vocês não podem entrar lá e se misturar com os gentios, né? E aí, como algumas pessoas costumam querer colocar gentio, né, como sendo cristão, e eu falei que não são intercambiáveis essas duas palavras, né, um judeu que adentra a fé messiânica, ou que reconhece que Yeshua seja o Messias, apesar de que alguns judeus tradicionais e ortodoxos dizem que ele se tornou um cristão e ele virou um gentio, isso não é a verdade. Ele continua sendo judeu, ele só crê que Yeshua seja o Messias, certo? Então é diferente, as pessoas confundem isso, tá? Dos versos 6 a 10, nós vimos aqui, em vez disso vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, por onde forem proclamem esta mensagem. E aí tinha uma mensagem específica para eles ensinarem. Não era qualquer coisa, não era pensamento da cabeça, não era me dá aqui um dinheiro que eu vou te dar uma bênção, não é nada disso. Tinha uma coisa específica e Yeshua diz que o reino do céu está próximo. Por que a mensagem tinha que ser o reino do céu está próximo?
Porque os profetas já haviam anunciado que o Messias traria o reino dos céus, certo? E reino dos céus é uma referência não a céu, mas é uma referência ao reino de Deus, ao reino de Deus. Tanto é que na oração que Yeshua ensina, venha a nós o teu reino, né? E o reino é na terra, certo? Então ele está falando ali, o reino do céu está próximo. Quem ouvisse isso, saberia que aquele é um ensinamento profético, que tem ligação com os profetas de Israel, tem ligação com a Torá. E ele continua, verso 8. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem afligidos por lepra, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem sem pedir pagamento. Não levem dinheiro nos cintos, nem ouro, prata ou cobre. Não levem nenhum saco de viagem, nenhuma roupa extra, nem sandálias, nem bordão. E aí ele vai falar uma coisa. Deve-se dar ao trabalhador o que ele necessitar. Por que Yeshua manda eles não levarem nada? Porque para onde eles fossem, as pessoas que os recebessem deveriam sustentá-los. Deveriam dar o que eles necessitavam. Então vai ter... O próximo versículo vai esclarecer um pouco mais isso. Mas vamos para algumas coisas específicas aqui, tá? Dos versos 6 a 10 traz instruções de como os talmidim deveriam viajar. Mostra Yeshua dando ordens específicas para os talmidim, os discípulos, né? Irem às ovelhas perdidas da casa de Israel e o que deveriam falar e como deveriam agir, certo? Nós vimos ali no texto. No verso 8 diz o seguinte, e aqui é algo que a gente tem que parar, tá? O verso 8 diz: vocês receberam de graça, portanto, deem sem pedir pagamento. Algumas pessoas acham que o mestre falou algo novo com isso, que isso aqui é uma novidade, ele trouxe aquilo ali pela primeira vez, ninguém nunca tinha falado aquilo ali, mas não é bem assim, porque antes dele, isso já era falado pela Torá oral, e no Talmud registra isso, tá? O Talmud diz o seguinte, que um rabino chamado Yehudá disse em nome de outro rabino, né? A escritura diz, você sabe, quando eles falam de escritura, está falando de Torá e de profetas, né? Ele diz, a escritura diz, vedes aqui, vos tenho ensinado. Aí eu quero que vocês, que já estão aqui há mais tempo, prestem atenção e vejam se vocês reconhecem esse contexto. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos. De onde vem isso? Isso vem de Deuteronômio, vem da Torá. Deuteronômio 4:5. Deuteronômio 4:5. E aí ele continua dizendo, ó, assim como eu ensino de graça, assim você deveria ensinar de graça. De modo similar foi ensinado. E aí ele continua dizendo, olha, as palavras seguintes deste versículo, olha, que é um rabino falando, antes de Yeshua. De modo similar foi ensinado. As palavras seguintes deste versículo são, como me mandou o Eterno, meu Deus. Moisés falando, ele está fazendo uma referência ao que Moisés falou para o povo lá em Deuteronômio, lá em Devarim, certo? E aí isso também implica que, assim como eu ensino de graça, que o Eterno me mandou ensinar para vocês, e relembrar vocês disso, né, também vocês deveriam ensinar de graça. Então Yeshua está falando uma coisa que já era ensinada pelos rabinos. Yeshua está falando sobre algo, né, que já está prescrito na Torá. Então é o que eu estou falando para vocês. Nenhum ensinamento de Yeshua era meramente à toa. Era sem propósito. Ele estava trazendo sempre algum ensinamento da Torá e dos profetas. Certo? Então vemos que o entendimento dentro do povo de Israel sobre o ensino da verdade é passado de forma bem clara. E eles entendiam isso. Agora, os versos 9 e 10. Verso 9 e 10, vemos Yeshua continuar a falar sobre dinheiro. E aí, ele fala ali, ó, não levem dinheiro nos cintos, nem couro, nem ouro, prata ou cobre. Não levem nenhum saco de viagem, nenhuma roupa extra, nem sandália, nem bordão. Deve-se dar ao trabalhador o que ele necessitar, né? Então ele fala ali, tá falando de dinheiro, né? Sobre, mas agora ele fala sobre levar valores e bens. Ele continua do verso anterior, né? Só que agora ele está dizendo, olha,
valores ou bens, né? E é um equívoco nós pensarmos que todos os rabinos da época de Yeshua eram homens ricos. As pessoas às vezes podem pensar isso, mas não todos, né? E a grande maioria, na verdade, não era. E aí, através da literatura judaica da época, né, Talmud e outros escritos que você possa encontrar, fica claro que muitos rabinos viviam na extrema pobreza. Segundo o comentário histórico e cultural, né, Hillel, um dos mais famosos rabinos daquele tempo, nasceu em uma família pobre da Babilônia. Pobre, tá? Yeshua veio de uma família também pobre. Agora, como é que eu posso dizer que Yeshua veio de uma família pobre? Como é que eu posso dizer que Yeshua veio de uma família pobre? Aonde tem um texto bíblico que possa me dizer que Yeshua veio de uma família pobre? Sem mencionar, porque eu vou mencionar agora aqui, o capítulo 8, verso 20. Que é quando ele fala que quando alguém diz, olha, eu vou te seguir. Ele, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aonde eu posso encontrar um texto que diga que ele veio de uma família pobre? No seu próprio nascimento. Na apresentação dele, para cumprir o mandamento de filho primogênito. Né? Qual era a oferta que tinha que se entregar lá na hora de consagrar o filho primogênito? Né? Tinha oferta para quem tinha dinheiro, que era um boi, tinha oferta para quem era mais ou menos, que era ovelhas e cabritos, e tinha oferta para quem era pobre, que era 2 pombinhas ou rolinhas. E o que o texto vai falar para nós que os pais de Yeshua levou na hora da sua consagração? Um par de rolas. Então isso indica que ele era pobre, que ele nasceu de uma família pobre. O texto está dizendo para nós isso daí, certo? Só que Yeshua também definiu isso, ele deixou isso claro, né? No capítulo 8 deste mesmo evangelho aqui de Mateus, citamos Yeshua advertindo um provável seguidor que o filho do homem não teria como reclinar a cabeça. Não teria onde reclinar a cabeça. E ao analisarmos outros textos de outros autores dos evangelhos escritos nazarenos, né, se você pega Marcos, capítulo 12, verso 13 a 15, Lucas, capítulo 20, verso 20 a 24, você vai ter ainda também confirmação de que ele era pobre. Né? Podemos inferir que Yeshua não carregava dinheiro, dependendo de ofertas voluntárias. Ou seja, ele era suprido pelas pessoas que o recebiam. Tanto é que quando ele chama Mateus, vem comigo, e Mateus deixa a coletoria e vai com ele, naquele mesmo dia, à noite, Mateus dá um jantar. E Yeshua janta na casa de Mateus, aquele dia. Nós até lemos sobre isso semana passada, né? Então, por isso, né, ele dá a mesma orientação aos talmidim. Assim como eu não faço, vocês também não vão fazer. Né? A fim de quê? Qual é a intenção de Yeshua ao dizer para eles não levar dinheiro, não levar valores, não levar muda de roupa, não levar sandália nova, não levar bolsa? Qual a intenção disso? Né? Demonstrar pobreza? Pedro e Tiago não eram pobres, eles eram filhos de dono de empresa de pesca. Eles eram pescadores. Não tinha um barco só. Então era o quê? Eles tinham valores. Será que a intenção era demonstrar o que eles não eram? Não. Yeshua tinha algo mais importante a mostrar, né? Então ele dá a orientação ao talmidim de que, a fim de que não desenvolvesse a ganância, conforme nós vemos nos dias atuais, né? Atualmente tem isso. As pessoas pedem. Essa ordem de Yeshua não era, e além de pedir, né, que pedem e não vivem moderadamente. Mostra tudo o que arrecadam. Né? Enquanto o cara tá lá, a pessoa que sustenta ele, tá lá pobre, sem dinheiro para comprar um remédio, porque tá doente em casa, ele pega o dinheiro e compra um carro. Pega o dinheiro e compra um avião. Pega o dinheiro e compra um barco. Então a intenção de Yeshua era que eles não desenvolvessem a ganância. Essa ordem de Yeshua não era uma invocação, uma inovação, né? Uma novidade, mas era parte, como demonstramos, de uma tradição antiga, que exigia que os que ensinam a respeito das coisas de Deus
os que ensinam a palavra do Eterno, né, e de suas palavras, vivam na dependência do Eterno. Se você pegar qualquer profeta, viviam assim, dessa forma, a dependência do Eterno. Era costume na época dos profetas a pessoa ir lá pedir uma profecia e deixar uma comida para ele, deixar um dinheiro, deixar alguma coisa para ele se sustentar. Mas o profeta não pagava. Tanto é que Geazi pagou com a lepra no seu corpo por causa disso. Você lembra? Naamã foi lá 7 vezes na água, porque o profeta mandou, ele volta para agradecer, o profeta, não, tá tranquilo, pode ir embora. Aí Geazi, não, peraí, foi atrás. Ah, me dá aí uns casacos, me dá umas coisas aí e tal, ouro. Aí recebeu. Quando ele chegou lá, o profeta falou assim, agora você vai ficar leproso, porque você fez o que não era para ter feito. A demonstração, né, de uma tradição antiga que exigia que os que ensinavam a respeito do Eterno, de suas palavras, vivessem aí dependendo do Eterno por meio de sua indiferença às coisas materiais. E aqui não é dizer que você não possa obter, trabalhar, né, e ter o seu dinheiro, ter o seu lucro, ter os seus bens. Não é isso, desde que você faça isso com o seu recurso e não com o recurso dos outros. É isso que Yeshua tá dizendo aqui. Se eu saio para ensinar a palavra, eu não posso achar que eu tenho que suprir toda a minha vida, todos os meus sonhos com o recurso dos outros. Não é isso. Então vemos que isso foi muito distorcido pelo cristianismo, seja católico, protestante, evangélico, né? Mas somente em relação à membresia, né? Porque os líderes não distorceram para eles, né? Só para os outros. A membresia. Porque os líderes religiosos vivem no bem bom, usufruindo dos recursos dos pobres. E que também, né, os padres aí católicos que vivem voto de pobreza também acabam demonstrando aí um desentendimento, né? Eles fazem voto de pobreza, em extrema pobreza, fica só aquela roupa quase apodrecida ali e daquele jeito ali, sem nada e tal, e Yeshua não ensinou desse jeito. Não era para ser desse jeito. A própria palavra prosperidade, que foi distorcida nos dias atuais para riqueza, né? A palavra prosperidade, ela tem a ver com o suprimento do necessário para você viver. E isso está implícito na própria oração de Yeshua. Dá-me hoje o pão de amanhã, né? O pão de cada dia nos dá hoje. A tradução correta ali é me dá hoje o pão de amanhã. Isso é tanto um texto profético quanto a oração imediata. A gente já falou sobre isso aqui. Quando ele fala de pão de amanhã, ele está falando daquilo que eu vou receber no futuro como seu servo, quando eu entrar no teu reino, né? Eu já começo a usufruir dele hoje, com as bênçãos da obediência que eu recebo. Então, quer dizer, aqueles que pregavam, que tinham esse chamado para ensinar, para sair para ensinar, porque nós já falamos sobre isso também, que os Talmidim não faziam prosélitos. Essa questão do evangelismo, de sair evangelizando todo mundo, é uma coisa que foi criada depois, que Yeshua não ensinou isso. Yeshua mandou ir e fazer discípulos, e fazer discípulo é diferente de evangelizar e encher um lugar, né? Yeshua não ensinou, não mandou ninguém sair por aí criando religião e enchendo lugares. Yeshua não falou isso, ele falou que era para fazer discípulo, e fazer discípulo se faz no dia a dia, na sua caminhada, no seu andar, na sua vivência, na sua prática, a pessoa vendo como você vive, vivendo com você, isso é fazer discípulo, né? Então aqueles que saíam e que realmente eram chamados para levar a palavra, eles não tinham recursos, até que muitos deles morreram em lugares distantes, né, até de Jerusalém. O que eu faço? Um jovem chega para Yeshua e fala, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Yeshua falou, cumpre os mandamentos. Ah não, mas isso eu já cumpro, né? Eu já faço isso. Aí ele citou parte das 10 palavras, dos 10 mandamentos, que ele falou que cumpria. Você sabe que os 10 mandamentos são pilares para todos os outros, né? Para todos os outros. E aí ele chega ali e fala, olha, eu cumpro isso e isso. Ele, muito bem, você está próximo do reino. Mas te falta ainda uma coisa. Ele, o quê? Ele falou, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. E Yeshua pegou numa coisa que talvez ele não fazia. Ele falou que cumpria diversos mandamentos ali, mas ele não falou um dos mandamentos, que era ajudar o pobre. Aí Yeshua vai no mandamento que ele não falou. Vende o que você tem, dá aos pobres, ou seja, faça de sedacá, e vem e me segue. Aí o homem saiu triste, porque ele era muito rico. E continua assim ainda hoje. Então, a gente precisa
olhar para aquilo que Yeshua está ensinando, né, dentro do contexto correto. Dentro do contexto correto. Porque se você tirar do contexto, da época, do momento, do lugar e para quem estava sendo falado, você muda a situação. Você muda a história. Então vamos lá. Então agora do verso 11 ao verso 15. Né? E aí ele fala assim: quando vocês chegarem a uma cidade ou a um povoado, e aí eu falei que aqui eles ligaria, né, o bloco anterior com este, né? Quando vocês chegarem a um povoado, procurem alguém digno e fique com ele até partir. O que é procurar alguém digno? Por que os talmidim, os discípulos, os apóstolos, tinham que chegar numa cidade e não podiam ficar em qualquer casa, na casa de qualquer um? Tinha que procurar uma pessoa que fosse digna. O que significa ser digno? Uma pessoa justa, uma pessoa obediente, uma pessoa que cumpre as escrituras, que cumpre a Torá, uma pessoa correta. Uma pessoa que não cumpre a Torá, uma pessoa que não obedece o Eterno, não é uma pessoa digna, não é uma pessoa correta aos olhos da Escritura. Não é aos meus olhos, é aos olhos das Escrituras. E é por isso que Yeshua fala isso. Ao chegar em uma cidade, né, ou um povoado, procurem alguém digno e fiquem com ele até partir. Ao entrarem na casa de alguém, digam Shalom Aleichem, né, a paz seja convosco. Se a casa for digna, que a Shalom de vocês permaneça sobre ela. Se não, que a Shalom retorne para vocês. Isso é sério. Isso é sério. Mas, se as pessoas de uma casa ou de uma cidade não lhes derem boas-vindas, né, não receber bem, ou não ouvirem vocês, deixem o lugar, sacudam o pó de seus pés. Por isso que eu falei que Yeshua não mandou fazer prosélito. Yeshua não mandou sair por aí pregando. Ele mandou ensinar. Se você vai ensinar, a pessoa não quer aprender, tchau e benção. Não vou forçar. Não faça isso não, porque você precisa ir para o céu. Você precisa ser salvo. Não. Quer? Quer. Beleza, então vamos aprender. Não. Tchau e benção. E você está vendo que é o próprio Yeshua que está falando isso. Então ele fala, verso 15, eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá mais tolerância para os habitantes de Sodoma e Gomorra. Olha que Sodoma e Gomorra foi estranho, foi difícil, estreito o negócio lá. Mas haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para uma dessas cidades que não receberam a palavra. Então vamos lá, vamos pegar algumas observações aqui.